Dia, tudo bem? Que delícia a gente poder louvar ao Senhor, cantando cânticos que exaltam o nome do Senhor, né? E como cantamos agora, louvai-o sempre só o Senhor. Que a gente possa ter isso em nossos corações, o desejo sempre de exaltar o nome do Senhor. Com alegria nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens sobre as bases de fé, a Igreja Holiness. E hoje nós vamos estudar sobre a cura divina. Eu tenho orado desde que fizemos a distribuição, tenho pensado e tem me ocorrido muito forte no coração que quando nós falamos nesse tema, mais do que conhecer o que a Bíblia fala sobre cura, e não precisa ser muito esperto para perceber que a Bíblia fala muito sobre cura, é só ler os evangelhos. Se você tem curiosidade, você mata os 4 evangelhos rapidinho. E você vai perceber a quantidade de textos, ou uma boa parcela dos textos, Jesus está fazendo algum sinal, alguma intervenção. E muitas vezes nós atribuímos isso a Jesus e aos evangelhos, né? Então, o que nós vamos tentar fazer hoje é mostrar que essa é uma realidade real para as nossas vidas. E que há muitos mitos e há coisas que nós podemos tentar imaginar em relação a esse ensino que pode estar fora dos propósitos de Deus. Mas há coisas que estão no propósito de Deus e nós deixamos de experimentar. Hoje eu vou deixar a minha amiga Aninha apurada lá, porque eu vou falando aqui, talvez eu vou mudando as coisas. Deus oriente ela em nome de Jesus. Brincadeira, Aninha. O nosso regimento interno, para que eu trouxe isso? Para a gente perceber que isso não é uma história dos pastores aqui da Liberdade, de dizer que essas são as bases da Igreja Holiness. Então, esse documento, se você não tem o regimento da nossa igreja, você deveria ter. Então, procura algum dos pastores, ou me procura, eu te mando o arquivo, né, para que você possa saber como que a igreja ela tem normas que dirigem. O regimento é as coisas internas, o estatuto rege a nossa relação com as autoridades lá fora. A igreja é uma pessoa jurídica e precisa ter procedimentos legais para funcionar. Mas o regimento interno ele vai dizer aqui para nós que a nossa ênfase é de linha Wesley-Arminiana, a pastora Liana, na primeira mensagem da série, explicou, e com ênfase nas 4 dimensões do Evangelho, que é um termo cunhado por A.B. Simpson, né, autor desse hino. Eu não sabia, quando eu mandei a relação, eu pensei que era de um dos nossos pastores lá do Japão, né, mas que bom. E ele reflete os 4 pontos das dimensões do Evangelho: novo nascimento, santificação, cura divina e segunda vinda. Então está aí no regimento interno, no capítulo 1, no artigo 6º. O livro de A.B. Simpson, né, As 4 Dimensões do Evangelho, é um livro muito antigo, da editora Betânia, nem sei se existe ainda para ser comercializado. Talvez a editora Betânia mantenha a produção nessa forma de pocket, né, livros desse tamanho, que não são os padrões mais de edição, mas esse livro está. E esse copiei do slide da minha esposa aqui, dei um print lá e tirei. Salvação, santificação, cura divina, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a cura divina. E eu queria parar agora e orar um pouco e te dizer o seguinte: coloque seu coração diante de Deus. Será que você precisa de cura? Não, pastor, eu não estou doente. Mas nós vamos ver que cura engloba muito mais do que o aspecto físico. E alguém diz que o nosso corpo é um corpo doente, porque hoje eu estou mais estragado do que estava ontem, amanhã eu vou estar mais que hoje, né? E talvez daqui a uns anos mais ainda, né? É natural. Nós todos temos alguma questão. E na alma, e no espírito,
Então, coloca agora em oração. Queria que a gente orasse, você abrisse seu coração e dissesse assim, olha, mais do que entender que Deus hoje, teu Espírito tem liberdade de falar comigo, se alguma área eu preciso de cura. E se Deus assim nos permitir, no final nós queremos ter um tempo de estar orando juntos, para que possamos experimentar isso que vamos estudar hoje. Vamos ter um tempo, coloque o seu coração diante de Deus, convida o Espírito Santo para que possa sondar o seu coração. Espírito Santo, Deus, o Senhor está aqui entre nós, na pessoa do Espírito Santo. E declaramos que tem toda a liberdade agora de sondar os nossos corações. Mais do que entender e ser expert nessa doutrina, nós queremos experimentar, Pai, mover do Teu Espírito em nossas vidas. Nos ajuda nessa manhã, Pai. Tu disseste que o Senhor intercede por nós em nossas fraquezas. E nós te pedimos agora que fale conosco. Se há também barreiras, obstáculos, porque muitos de nós fomos machucados por ensino que às vezes não foram muito bem expressados, ou por decepções pessoais, de acharmos que o Senhor faria algo. Ajuda-nos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Alguns slides eu vou passar assim voando, né? Já combinei com a Aninha, então, porque é mais para a gente ter noção, né? Se vocês estão lembrados, não sei quantos estão lembrados, alguns têm memórias boas, mas há quase 4 anos atrás, mais ou menos nessa mesma época, né? A segunda mensagem exatamente nessa mesma época, 4 anos atrás, ou 2018, nós pregamos 2 mensagens sobre esse mesmo tema. E hoje é uma síntese do que foi pregado. Então, se você tem curiosidade, está aqui os links, eu vou mandar depois no grupo de comunicação da igreja, para que você possa localizar. O Facebook é meio ruim da gente localizar. Eu fiquei quase 1 hora para achar esse negócio aí, que tem que ficar rolando o negócio, ficava o dedinho lá no mouse, apertando, né? O YouTube é mais fácil, você joga lá e te dá data. Eu joguei e descobri que as nossas mensagens no YouTube só de 2020 para cá. Então, que foi na época da pandemia que nós migramos, né, para 100% para o YouTube. Mas estão lá as 2 mensagens, elas estão, os vídeos estão, como numa época, até para a gente perceber como hoje a equipe de transmissão aprimorou a coisa. Você vai dar uma olhada, você vai falar assim, uau, hoje nós estamos top mesmo. Você vai perceber que o negócio era um celularzinho que ficava aqui, o irmão Gohan, ou às vezes a Liana, botava o celularzinho e gravava lá para ter as mensagens ali, né? Se você quiser dar uma olhada, aí você vai ter um pouquinho mais amplo aí. Alguns esclarecimentos que são precisos, e na época eu fiz. Nos evangelhos aparecem 3 expressões que, na ação em relação a essas 3, a Bíblia fala que foram curados. Doenças, enfermidades, endemoniamentos. Nas 3, muitas passagens aparecem como cura. Então, vamos lá, vou rolar rapidinho agora aqui, não precisa, não vai abrir. Por exemplo, Mateus 4:23, que curou doenças, enfermidades, tormentos, endemoniados, lunático, paralítico, e ele os curou. Aí vai falando, doenças, enfermidades, endemoniamento, cego e mudo, e ele os curou, passando a falar, enfermos, endemoniados, enfermidades, expulsou muitos demônios, e aí doenças, demônios, curadas de suas enfermidades, curados de enfermidades, atormentados por espíritos imundos, eram curados, né?
E aí vai indo, nós vamos vendo uma série de passagens nos evangelhos, né? Se alguém quiser, depois eu posso mandar o PDF dessa apresentação também, para você parar e ler um pouquinho mais rápido, que também é importante a gente entender, né? Naquelas mensagens, quando eu preparei, eu confesso que eu fiquei confuso. Que diferença tem? Eu não sou médico, está cheio de médico aqui. Eu não sou psicólogo, não sou especialista em nada. Então, o que eu fiz? Dei um Dr. Google na coisa, pesquisei e achei um artigo da Universidade Federal do Paraná em que a pessoa fez um trabalho e ela, usando um trabalho de revisão bibliográfica, ela fez uma pesquisa e colocou. E, lógico, quando Jesus fala sobre isso, nós não sabemos o que os evangelistas querem dizer. Nós atribuímos definições para esse termo, mas eu não sei se ele quis dizer isso mesmo, né? Aparece. Para mim, se tem distinção, é porque são coisas diferentes. Doença física, endemoniamento, fica muito fácil de você perceber, mas havia manifestações físicas nesses endemoniados, que quando eram libertos, a Bíblia chama de cura, eles ficavam normais. Enfermidades é uma expressão que é complexa de definir, né? Esse artigo ele vai falando um pouquinho que tem a ver com a percepção, pensamentos, sentimentos, emoções que nós temos, ou seja, com a nossa alma. Ele chega a dizer o seguinte, que existe a doença e existe como essa doença afeta os sentimentos, as emoções das pessoas. E essa parte também pode ter, sem ter necessariamente nenhuma evidência física de que existe o mal. Então, eu estou entendendo, estou atribuindo esse conceito de enfermidade algo ligado às nossas emoções, à nossa alma. E endemoniamento tem a ver com a influência de Satanás sobre nossa mente e espírito, tem a ver com o lado espiritual, né? Há um livro, não estou citando aqui, do Alcione Emerick, que ele fala sobre o espiritual, o emocional e o físico. Ele trabalha nessas três dimensões e como elas estão interrelacionadas. O físico, o emocional e o espiritual. Então, ele trabalha muito bem, ele define bem isso. Se você tiver curiosidade, joga na internet, você vai ver palestras dele sobre esse tema. Alcione Emerick, esse Emerick é Emerick-CH, Emerick. É um pastor que também é psicólogo, ele tem um ministério muito bacana nessa área de libertação, você pode ver o material dele sobre essas três esferas, de como elas se relacionam. A verdade é que essas três coisas, elas interagem. Aonde a gente pega o bicho pelo rabo? É no físico, é na alma, é no espiritual. Se você lê esses textos, parece que há uma interligação entre essas coisas, e você não define que esse começa aqui ou interfere ali, né? Há pessoas que são afetadas espiritualmente e aparecia como endemoniado. Há um texto aquele cidadão ficou acorrentado, né? Ele andava pelos cemitérios, estava acorrentado, e quando ele é liberto, depois ele é curado, é liberto, diz que ele estava nas três dimensões, físico, emocional e espiritual, são. Se você ler esse texto, você vai perceber isso. Então, há uma inter-relação entre essas três coisas. Por onde começa? Bom, não tem uma regra para a gente definir. Qual é a base bíblica para a cura? Está no Evangelho, portanto, tem que valer para hoje. Mas há dois textos que eu gostaria de trazer, que, para mim, é a essência do que nós entendemos sobre isso. Primeiro, Isaías 53, 4, onde certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus fez isso? Isaías 53 claramente fala da morte sacrificial de Jesus, quando ele morreu pelos nossos pecados, mas esse texto diz claramente que ele tomou sobre si.
as nossas enfermidades. E no texto de Mateus 8, são as duas passagens, eu cortei um pedaço da narrativa toda, mas o 16 e 17 diz: ao anoitecer foram trazidos a eles muitos endemoniados, ele expulsou o espírito com a palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Em outras palavras, o evangelista está relacionando a ação de Jesus de curar a essa palavra que está em Isaías. E para nós hoje, essa é a base. Por que nós temos base para orar por cura? Porque a palavra diz que Jesus já tomou sobre si. Bom, aí vem uma pergunta bem óbvia e às vezes idiota. Se ele já tomou, por que a gente fica doente? Então, quem tem Jesus não pode ficar doente. E tem gente que acredita isso. Que doença é coisa de crente em pecado. Mas será que isso procede? Então eu estou ferrado. Ou todos, né? Tem gente que fala brincando, se não vai no médico, que ele descobre. Como que a gente lida com isso? Algumas implicações práticas dessa ideia. Na cruz ele já tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades e liberta o homem do domínio de Satanás, plenamente. A obra da cruz não é parcial, não é de leve, não é metade, não é half, não é nada, não é parcial, ela é completa. Ele já fez isso. Mas por que ainda nós continuamos a ter doenças e nós continuamos a ter problemas e às vezes somos influenciados pela obra do diabo, se ele já resolveu essa parada? Porque isso vai ser concretizado na segunda vinda. Ainda nós estamos num tempo intermediário, né? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Essa obra que Jesus já fez na cruz, ela se concretiza 100% na segunda vinda. Por isso eu comentei que alguns teólogos dizem que a pérola dessas doutrinas é a segunda vinda, porque é quando se concretiza todas as outras doutrinas essenciais. Salvação vai ser concretizada na segunda vinda. A santificação, nós teremos o corpo revestido de incorruptibilidade, né? A cura, nós teremos corpos novos. Então, ela se concretiza. Por isso, Paulo diz, agora restam a fé, a esperança e o amor. Destes, o maior é o amor. E o contexto é da revelação daquilo na segunda vinda. Por quê? Quando Jesus vier, eu não preciso mais de fé. Eu vou estar face a face com Ele. Eu não preciso de esperança, porque a esperança é que eu aguardo, vai estar concretizado. Mas o amor continuará. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas isso vai se concretizar completamente na segunda vinda. Nessas duas mensagens que eu preguei, eu gasto um pouquinho mais de tempo explicando, se tiver curiosidade lá. Inclusive, eu peguei a imagem que está aqui de lá, né, desse slide. Então, a grande questão que sobra para nós é entre a cruz, ou entre a nossa salvação e a segunda vinda, existe um tempo. E aqui nós precisamos entender o ensino sobre cura. O que Jesus já fez na cruz e o que se concretizará na segunda vinda, ou o fim tem dois limites, quando Jesus voltar ou quando Ele me levar, quando eu morrer. A gente não gosta de falar desse negócio, né? Mas essa é a realidade. O fim termina de duas formas. Para mim, quando eu partir deste mundo, ou quando Jesus voltar. Se Ele voltar antes de eu partir, ou se eu partir antes, né? Esse é o fim. O fim tem dois aspectos, mas vale. Para mim, encerra ali. E entre esse período existe um gap. E aí nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre cura. Nós precisamos aqui de algumas ações. E a primeira delas, não pus em ordem estruturada, minha esposa vai falar assim, cadê o professor de pregação que não botou os tópicos direitinho? Mas esse seria o primeiro tópico da nossa mensagem. A primeira coisa sobre cura, a primeira ação concreta que nós precisamos, é que nós precisamos ver a dinâmica e manifestação dos dons do Espírito Santo.
sobre essa questão de doença, enfermidade e endemoniamento. Nós precisamos da ação do Espírito Santo nesse período. É Ele que vai dizer. E o texto de 1 Coríntios 12, em alguns versículos, ele vai falar sobre isso para nós. Ela visa um fim proveitoso, e ele foi dado a nós dons de curar, outros discernimento de espírito, mas esse Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como apraz. Então, quando nós entendemos essa questão da cura, primeiro nós precisamos entender que muitas vezes ele se manifesta com cura. Eu vivi uma experiência, não quando eu estava em Curitiba, mas um rapaz se reportou. E ele disse assim, durante um período eu tive muita dificuldade de entender, porque a minha mãe estava com uma enfermidade, a mãe de duas moças da igreja também estava com a mesma enfermidade. Essa senhora, mãe das duas moças, foi curada. Ela é viva até hoje. E ele disse, a minha mãe, Deus levou. E logo que eu cheguei em Curitiba, eu lembro, lá, não sei se existe, mas a igreja lá tinha uma salinha atrás que era onde era um berçário, era uma sala na entrada do templo, não sei se existe mais, que reformaram. Eu lembro lá, tinha 2 bancos, nós sentamos ali, e foi a primeira conversa mais séria que logo que cheguei em Curitiba eu tive com alguém lá. E ele chorando, ele falou, durante muitos anos isso ficou entalado no meu coração. E depois ele falou, mas Deus foi trabalhando comigo. Eu tenho a vida, eu e minha irmã somos já formados, conduzimos a vida, mas as duas não tinham ninguém, só a mãe. Elas precisavam da mãe. Ele falou, hoje eu entendo que Deus foi bondoso e misericordioso, mas aprove a ele assim. Então, essa questão não dá para entender, porque em algumas situações o Espírito se manifesta e cura, em outras não. Qual a lógica disso? Eu não sei. É uma boa pergunta você perguntar para Jesus quando você chegar lá no céu. Jesus, explica aqui. Não estou entendendo esse negócio. Qual é a lógica da coisa? Eu falo sempre brincando que teve um senhor na igreja do Bote que ele, conversão maravilhosa, menos de 6 meses ele partiu. E à medida que eu visitava ele, eu orava assim, Senhor, se o Senhor curar esse cara, nós vamos arrebentar a boca do balão, que imagina que testemunho que a gente vai dar a Deus. E cada vez ele piorava. Cada vez ele piorava. Meu Deus, o Senhor podia curar esse cara. E a gente orando, e ele piorava. E cada vez ele dava um testemunho de uma fé mais inabalável. Por que Deus fez isso? Não sei. Mas que esse homem deixou um testemunho lindo, ele deixou um testemunho lindo. Uma fé impressionante. Ele entendeu quem era Deus e os seus propósitos. Então, ele faz conforme apraz. Não existe lógica. A cura se manifesta um fim proveitoso, versículo 7. A cura se manifesta segundo a vontade do Espírito Santo. Não há. Por isso eu tenho muita dificuldade quando eu ouço alguém dizer assim, vamos em tal lugar porque tal pessoa tem o dom de curar. Se fosse assim, meu irmão, nós rodaríamos todos os hospitais do mundo, ninguém morreria, a não ser que for mal súbito. Ninguém tem um dom de cura permanente. O dom de cura é uma manifestação do Espírito Santo. O termo técnico correto é que Deus flui com mais intensidade na vida daquela pessoa através dos dons de cura. Ela tem um discernimento que é um dom de Deus para ter uma percepção melhor. A gente diz, ela tem um dom de cura. Resumindo, né? Mas, às vezes, assim como a gente fala assim, aumenta, Senhor, a tua presença aqui. Como que Deus pode aumentar a presença dele se ele ocupa tudo e tudo? Como tudo pode ser mais do que tudo? Deus não aumenta a presença dele. Eu tenho uma percepção melhor da presença de Deus. Então, Deus quebra
os obstáculos que há em mim para perceber a tua presença. Mas a gente diz, aumenta, Senhor, a tua presença. Ou como um pastor amigo nosso diz a nossa oração interessante, Senhor, apressa os pés daqueles que estão atrasados para o culto. Então o cara está indo assim, aí de repente o pé dele começa a andar mais rápido, porque é a nossa oração. Mas o que a gente quer dizer? Ajuda que essa pessoa consiga chegar mais rápido. Né? Mas a gente diz assim, então, eu, Edu, meu entendimento, não sou dono da verdade, posso estar errado. No meu entendimento, não existe dom permanente de cura, existe manifestação. Por isso, algumas vezes Deus flui e cura, e outras vezes não flui e não cura. Né? Não há uma regra. Por quê? É conforme Ele deseja e visando finalidades proveitosas. Pastor Itoshi, uma vez, ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse, você percebeu que muitas vezes a cura se manifesta mais na vida de incrédulo do que de crente? Pastor, o senhor está viajando, ele ama mais. Ele falou, não, porque muitas vezes é um sinal para a conversão. E talvez porque a pessoa precisa desesperadamente de algo que seja manifestação. Não que ele não cura crente, não é isso. Ele não quis dizer isso. Agora, segundo ensino, a segunda implicação prática sobre isso, que nós precisamos orar por cura. Primeiro, que o Espírito Santo manifesta, é um dom, é uma manifestação que ocorre quando ele achar da forma que ele desejar. Né? Nós precisamos orar por cura. Nós temos muito pouca prática sobre isso. A tendência nossa, em geral, é pedir por cura, mas é óbvio, nós temos que tomar providência. Vamos ao médico, tentamos diagnosticar, tomamos todas as providências. Né? Abe Simpson, até nesse livro, ele faz algumas observações, eu fiquei pensando assim, não sei, eu acho que naquela época ele pensava assim, se ele visse hoje, será que ele pensaria assim? Ele diz assim, o que não é cura? Intervenção através dos médicos, ele diz, isso não é cura. Bom, eu acho que é cura. Já vi muitos relatos de muitos profissionais da área médica dizendo assim, olha, isso aqui que aconteceu aqui é algo sobrenatural. O meu filho, Mateus, o pastor Mateus, quando ele era bem pequeno, ele teve um problema muito raro, uma doença chamada síndrome de Kawasaki. E a cardiologista que acompanhou ele, depois de passar por vários médicos, caímos numa cardiologista que recentemente tinha acompanhado um caso, ela diz, muitos só conhece da literatura, mas ela tinha acompanhado recente um caso, então ela conseguiu acompanhamento. Lá pelas tantas, quando ela finalizou o processo, falou, não tem sequela nenhuma, ela virou e falou assim, olha, vocês devem ter alguém lá em cima que cuida de vocês. Ela é médica. Ela fez todos os procedimentos que ela, como médica, de alguém que conhecia, mas ela usou a expressão, vocês devem ter alguém lá em cima que cuida. Tem sim, doutora. Um monte de gente que está orando por ele. Então, Abe Simpson coloca isso, mas detalhe, tem direito de pensar assim, né? Eles pensavam assim. Tinha gente, em uma época, que, na história da igreja, quando o indivíduo ia no médico porque estava doente, ele era excomungado, porque não tem fé. Né? Hoje, pelo contrário, se não faz isso, a gente diz assim, isso é irracional. Né? Então, Deus age por meio dos recursos que nós temos, mas nós temos que confiar de que, no fundo, é Deus. Quem dá discernimento para o profissional perceber? Quem dá percepção clara do que está acontecendo e não está oculto, né? Não é, o médico é muito bom, ele tem um feeling, ele percebe, é verdade. Mas muitos profissionais da área de saúde, ele diz assim, olha, Deus foi muito bom. Né? Ou como o meu cunhado Akira testemunha aqui, o médico disse para ele, quando Deus dá a segunda chance, é que tem alguma coisa para acertar aí no caminho. Né? Então, ele entendeu que não foi só a ação médica, que Deus, de alguma forma, preservou. Então, pode processar, mas a nossa parte é orar por cura.
Deus manifesta quando Ele quiser, mas nós temos que orar por todas as situações que demandam cura. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Essa é a nossa obrigação. Está alguém doente? Chame a liderança, chame os pastores, presbíteros aqui, no contexto do Novo Testamento, não é só os presbíteros como nós temos aqui na igreja, presbítero englobava todos, era quase que um sinônimo de pastores. Né? Hoje nós temos essa categoria. A igreja presbiteriana, ela tem os pastores, que são presbíteros de dedicação integral, e tem os presbíteros, que são pastores não dedicação não integral. Eles classificam todos como presbíteros. Né? Mas, enfim, chame a liderança da igreja, chame aquelas pessoas que possam interceder para orar. Essa é a ordem do Senhor. Em todos os casos de enfermidade, nós somos convidados a orar. E nessa manhã, o pessoal do louvor pode começar a se preparar para ajudar a gente? Eu não sei se você luta com algum problema na área física, na área de enfermidades da alma, ou se você tem problemas de perturbações espirituais. Isso não diminui a gente como crente, não. O diabo está ali em cima, apertando o calcanhar de todo mundo. Às vezes a gente passa lutas ferrenhas na área espiritual. Essa noite comentei com a minha esposa, tive uma noite muito difícil. Ela falou, era o sermão? Você ficou pensando nisso? O que era? Eu falei assim, não. Semana passada estive na dentista, estou fazendo um tratamento maior nos dentes. E já é o enésimo dentista que diz assim, você tem problema de bruxismo, você deve dormir assim. Aí ela virou para mim assim, cadê o lado zen dos orientais? O que o senhor faz? Eu sou pastor. E ela, E ela falou, o senhor tenso à noite. Eu falei, não, eu não sou ansioso, eu não tenho nenhum problema emocional, não. Mas à noite, a hora que eu durmo, talvez a mente não vigie. Então, atrás desse cara que parece ser calmo, existe alguém que trava os dentes à noite. Eu falei, caramba, meu corpo está dizendo que eu tenho alguma coisa. Às vezes a gente acha que isso é ruim, não é ruim não. A gente tem. Mas qual é a recomendação bíblica? Você está em pecado, meu irmão, te cuida. Doutor, eu preciso pedir perdão para Deus aí, que acho que alguma coisa está errada. Qual é a recomendação da palavra? Está entre vós doente, sofrendo, o que a Bíblia diz? Faça oração. E eu queria nessa manhã estender um convite, até fugindo um pouco dos protocolos que nós temos adotado no culto, nós vamos ter um tempo de convidar você, se você sente que tem problema, que precisa de experimentar cura física, emocional ou espiritual. A Bíblia chama os presbíteros, então os pastores, os presbíteros vão estar orando. Isso não é demérito para ninguém. Significa que nós necessitamos da graça de Deus. E Deus é gracioso. Como diz a música que o Lê escolheu para a gente cantar lá. Você, meu amigo, você pode experimentar. Alto, profundo, tão grande, mas caro. Deus
Ele olha para as nossas necessidades, para as nossas dores. E às vezes a gente tem mais um problema do que as pessoas normais. A gente fala, eu sou crente, não posso ter isso. Aí ficamos caladinhos. Uma ocasião, numa das igrejas que a gente pastoreou, depois de uma pregação, uma irmã muito antiga na igreja compartilhou com uma outra irmã. Eu nunca tive coragem de falar que há muito tempo eu não consigo dormir. Eu não sei o que é. Mas ela pensou assim, onde já se viu uma crente tão antiga? Aí essa pessoa conversou, orientou ela, orou, procurou um profissional de saúde, fez um tratamento, passou a dormir que nem anjinho a noite inteira. Era um problema de algum distúrbio que uma ação medicamentosa resolveu. Sabe, às vezes a gente não se expõe para Deus. E nessa manhã, se você sente que você precisa de alguma oração para experimentar o mover curador de Deus, o convite está feito. Nós queremos que você venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Deus vai curar? Bom, nós vemos em cima. A ordem para Deus, para nós, o que é? Orar. E nós vamos orar. Jesus já tomou sobre si. Com base nisso, nós oramos por cura. E Jesus já fez isso. Amém? Curva sua cabeça, o louvor vai continuar ministrando. O convite do Senhor é para você mergulhar nas águas. Se você sente que você precisa de oração em alguma área, física, emocional, espiritual, não importa. Convido você a vir aqui à frente agora. Os pastores, os presbíteros vão estar orando por você. Pode ser um problema simples, acordei indisposto. Recebemos uma mensagem de um dos nossos irmãos que está passando por problemas físicos, nós vamos estar orando por ele. Os pastores, por favor, poderiam, as pastoras, os presbíteros, pastor Takashi, pastora Liana, pastor Kengo, os presbíteros estiverem presentes, por favor. Estou vendo o Carlos aqui. Estar orando. Talvez o seu problema seja de ordem espiritual. Talvez você não entregou sua vida para Jesus ainda. Você não entendeu. E talvez você tenha muita dúvida, muita resistência. Que você queria que alguém orasse por você. A Bíblia diz que quando há uma interferência espiritual, também é o caso de nós orarmos. Se você sente que tem tido dificuldades de entregar sua vida inteiramente a Jesus, quem sabe não há alguma dificuldade, alguma interferência. Sopra agora sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui. Em nome de Jesus, flui, Senhor. Tu deste dons de cura e agora nós oramos para que possa fluir na vida de cada um desses irmãos e irmãs. Cura, Pai, física, emocional, espiritual, Pai, em nome de Jesus agora, que Teu Espírito Santo possa estar fluindo, que possa haver na vida desses queridos, Senhor, um mover especial do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, traz cura, traz restauração, Pai, opera, Pai, no nome de Jesus.
Deus às vezes levanta pessoas dentro da igreja que não necessariamente são pastores e presbíteros, mas que Deus tem fluído na intercessão. Então, se você sente que quer orar por alguém aqui, também tem a liberdade de vir e ajudar a ministrar. São vários irmãos aqui, vamos juntos orar. Ó Espírito Santo de Deus, ontem nós, no culto de intercessão, Deus trouxe uma palavra sobre ter ídolos e outros altares que não do Senhor. A gente disse, não sou idólatra. Mas às vezes há coisas que estão na frente de Deus. E muitas vezes essas coisas podem gerar dificuldades. Às vezes Deus está pedindo para você fazer uma renúncia. Às vezes é um problema que você carrega e isso está gerando sobrecarga emocional e espiritual. Se o Senhor está te pedindo para você fazer alguma entrega a algo que você precisa renunciar, conhece Deus e conhece, sabes o meu levantar, meu deitar, só conhece todas as coisas, mas Ele espera que você coloque diante dEle e que você clame. A palavra nos convida, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se há algo que está afligindo o seu coração nessa manhã, lança sobre Ele. Coloca. Oh, Pai. Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações, leva-nos à Tua presença, Pai, leva-nos a experimentar o fluir do Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, no nome de Jesus, aceita a nossa oração no Teu altar, Pai. Oh, Pai.
já tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, nossas doenças. O Senhor já livrou de toda interferência do mal. Tomemos posse nessa manhã, irmãos. Pai, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que cura. A cura não é uma doutrina apenas, mas é um convite do Senhor. Se há pessoas que estão machucadas, feridas, por coisas que têm acontecido, nessa manhã traz cura. Se houve na história de pessoas, fatos que machucaram, o Senhor possa nessa manhã estar tocando. No nome de Jesus. Para finalizar, queridos, há uma passagem que eu gosto de citar sempre. Paulo, quando era chamado de Saulo, ele tem um encontro com o Senhor na estrada de Damasco. Os que conhecem a Bíblia conhecem a história, né? Estão lembrados? E no diálogo que ele tem um diálogo com Jesus, ele encontra com Jesus. E quando ele pergunta quem era, o que Jesus diz? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Me mostra uma passagem na Bíblia onde Saulo está perseguindo Jesus. Primeiro que Saulo só aparece no livro de Atos, Jesus já era ressurreto. Há alguma passagem que você diz assim, ó, Saulo está atacando pedra em Jesus aqui. Quem que Saulo perseguia? Os cristãos. Você percebeu? Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você percebe que a dor que você sente, Jesus está dizendo, a dor que eu sinto. Então, toda vez que você sentir que está muito duro, que parece que Jesus esqueceu de você, Jesus está dizendo, eu sou Jesus que sofre com você. Eu já tomei sobre mim todas as suas dores. Mas a gente pensa às vezes que Jesus está distante da gente. Hebreus diz que ele passou por todas as coisas que nós passamos. Por isso ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Vamos se apegar a essas verdades e convidar Jesus por mais íntimo do nosso interior. Onde a gente trava, põe chave, joga fora e esconde para ninguém abrir. Jesus quer entrar ali e trazer cura. Amém? Obrigado, Pai. Nessa manhã o Senhor ministrou aos nossos corações cura. Continua a nos abençoar. Continua ainda com esse culto, com esse dia, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, muito bom. É um privilégio. Nossa, isso realmente é um privilégio. A gente saber, a gente poder nos refugiar, encontrar paz, consolo, cura no nosso Deus. Dou glórias a Deus por essa igreja, por essa sensibilidade. E bom, isso é igreja, né? Muito obrigado. Eu não sei se foi feita a oração para quem estava acompanhando pela internet. Eu não me atentei a isso. Acho que não foi, né? Especificamente para quem estava acompanhando. Então, eu queria pedir para o pastor Edu, se puder orar pelas pessoas que acho que acompanharam pela internet. Por favor. Alô, alô. Bem lembrado, Sérgio. É você que está assistindo online e você que vai assistir depois, que vai ser quase online, né? Para você é real time. Deus não tem limite de espaço. Ele está aí com você, o Espírito Santo está aí. Se você está com lutas, talvez até você já orou. Mas põe a mão agora sobre o seu coração, você que está aí.
e nós vamos orar com você. Pai, agora aqueles que nos acompanham online, à distância, que estão cultuando junto conosco, não estão assistindo, estão cultuando conosco. Eu quero te pedir agora, aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão com problema de ordem espiritual, qualquer que seja a situação, nós pedimos agora que a sua mão poderosa seja estendida, e se há pessoas que estão sofrendo de doenças, sejam curadas. Lembramos agora do nosso irmão Chigueiro, Pai, em nome de Jesus. Não sei se ele está acompanhando, mas em nome de Jesus, estende sua mão sobre a vida dele e traz cura. E outros que possam estar enfermos e não estão possibilitados de acompanhar, Pai. Nós te pedimos por aqueles que estão com problemas de ordem emocional, aqueles que estão aflitos, ansiedade, depressão, toda sorte de transtornos nessa área. Em nome de Jesus, o Senhor possa trazer aqueles que têm feridas, que foram feitas por experiências, pela caminhada de vida, em nome de Jesus. Aqueles que se sentem diminuídos, que foram pisados, em nome de Jesus. Ou circunstância da vida venha machucando. Agora, em nome de Jesus, traz cura. Aqueles que estão, de alguma forma, debaixo de interferência espiritual, que não vem do Senhor, que não conseguem ter paz, que sentem que alguma coisa perturbando, em nome de Jesus, o Senhor possa estar trazendo também libertação e cura. Nós agradecemos, porque o Senhor é um Deus que cura, um Deus que traz vida, e vida em abundância. Oramos, Pai, ministramos isso em nome de Jesus. Amém.